Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, um sinal profético de 24 horas está sendo ativado nos céus, um aviso final que precede os eventos mais extraordinários da história da humanidade. O que você está prestes a descobrir nesses próximos minutos não é apenas uma revelação bíblica, mas um chamado urgente que pode transformar completamente sua compreensão sobre os tempos finais e sua preparação espiritual para o que está por vir. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que vamos desvendar hoje pode ser a chave para sua salvação eterna. A palavra de Deus nos revela em Gênesis capítulo 1 versículo 14 que o Criador estabeleceu os luminares nos céus para serem sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Irmãos, não são apenas luzes decorativas penduradas no firmamento, mas cronômetros divinos, alertas celestiais que marcam os momentos cruciais do plano eterno de Deus. E hoje, mais do que nunca, esses sinais estão gritando uma mensagem que ecoa através dos séculos, uma mensagem que poucos conseguem decifrar, mas que está claramente revelada nas Escrituras Sagradas. Quando Jesus caminhava pelas terras áridas da Judeia, seus discípulos, movidos por uma curiosidade profética e uma angústia genuína sobre o futuro, se aproximaram dele no Monte das Oliveiras. A atmosfera estava carregada de expectativa, o sol começava a se pôr, e as palavras que saíram dos lábios do Mestre ecoariam através dos milênios. Em Mateus capítulo 24 versículos 3 a 8, eles perguntaram: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A resposta de Cristo não foi apenas uma profecia, foi um mapa detalhado dos últimos dias, um manual de sobrevivência espiritual para a geração que testemunharia sua volta gloriosa. Jesus, olhando diretamente nos olhos daqueles homens simples, mas cheios de fé, começou a desenrolar o pergaminho profético dos tempos finais. Ele falou sobre guerras e rumores de guerras, sobre nação que se levantaria contra nação, sobre terremotos em vários lugares, sobre fomes e pestes. Mas atenção, amados, Cristo não estava apenas descrevendo calamidades aleatórias. Ele estava estabelecendo um padrão, uma sequência profética que serviria como um relógio espiritual para a humanidade. Agora, observem o Brasil e o mundo ao nosso redor. Quantas vezes neste último ano vocês ouviram notícias sobre conflitos armados que parecem nunca ter fim? A guerra na Ucrânia, as tensões no Oriente Médio, os conflitos na África, as disputas territoriais na Ásia. É como se o mundo inteiro estivesse em uma panela de pressão prestes a explodir. Em nossa própria nação, vemos divisões políticas que parecem intransponíveis, uma polarização que ecoa os dias descritos pelo próprio Jesus. E os terremotos? Irmãos, os dados científicos confirmam o que as Escrituras já revelaram. A frequência e intensidade dos abalos sísmicos têm aumentado drasticamente nas últimas décadas. Não são coincidências, são contrações de parto de uma criação que geme e sofre, esperando a manifestação dos filhos de Deus, conforme nos ensina Romanos capítulo 8 versículos 19 a 22. Mas há algo ainda mais extraordinário que Jesus revelou naquela tarde no Monte das Oliveiras, algo que tem conexão direta com o sinal de 24 horas que estamos testemunhando hoje. Em Lucas capítulo 21 versículos 25 a 28, Cristo declarou: E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Vocês percebem a sequência profética? Primeiro os sinais celestiais, depois a angústia das nações, em seguida o terror generalizado, e finalmente a manifestação gloriosa do Filho de Deus. Estamos vivendo exatamente essa cronologia divina, e o sinal de 24 horas é parte integral desse processo. Permitam-me compartilhar com vocês uma revelação que mudará para sempre sua perspectiva sobre os tempos que estamos vivendo. No livro do profeta Joel, capítulo 2 versículos 30 e 31, lemos: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essas não são metáforas poéticas, irmãos. São descrições literais de fenômenos que precederão a segunda vinda de Cristo. Agora, conectem isso com o que Pedro declarou no dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos capítulo 2 versículos 16 a 21. Ele citou exatamente essa profecia de Joel:
declarando que aqueles eram os últimos dias preditos pelo profeta. Se Pedro, há quase 2000 anos, já identificava o início do cumprimento dessa profecia, imaginem em que estágio estamos hoje. O sinal de 24 horas não é um período literal de tempo, mas sim um conceito profético que representa a última oportunidade de preparação antes dos eventos culminantes da história humana. É como quando um piloto anuncia aos passageiros que faltam 24 horas para chegarem ao destino. Não significa que o avião voará exatamente esse tempo, mas que a viagem está chegando ao fim e é hora de se preparar para o pouso. Nas Escrituras, encontramos esse padrão repetidamente. Noé recebeu um aviso de 7 dias antes do dilúvio começar, conforme Gênesis capítulo 7 versículo 4. Os habitantes de Nínive receberam 40 dias para se arrependerem, segundo Jonas capítulo 3 versículo 4. Deus sempre oferece um período de graça, um tempo de preparação antes de seus juízos ou de suas bênçãos se manifestarem. Hoje, os sinais estão convergindo de uma maneira que nunca vimos antes na história. Israel tornou-se novamente uma nação em 1948, cumprindo a profecia de Isaías capítulo 66 versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Em 1967, Jerusalém voltou ao controle judaico pela primeira vez em quase 2000 anos, cumprindo as palavras de Jesus em Lucas capítulo 21 versículo 24 sobre os tempos dos gentios estarem se cumprindo. A tecnologia moderna nos permite compreender como se cumprirão profecias que pareciam impossíveis para gerações anteriores. Apocalipse capítulo 11 versículos 9 e 10 fala sobre 2 testemunhas que serão mortas em Jerusalém, e seus corpos ficarão nas ruas por 3 dias e meio, sendo vistos por povos, tribos, línguas e nações. Como isso seria possível antes da televisão e da internet? Como o mundo inteiro poderia ver simultaneamente um evento localizado em uma cidade específica? E quanto à marca da besta descrita em Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17? Uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Irmãos, estamos vendo o desenvolvimento de tecnologias de identificação biométrica, chips subcutâneos, moedas digitais controladas pelos governos. O sistema está sendo preparado diante dos nossos olhos. Mas o que me impressiona mais profundamente é a condição espiritual da humanidade hoje, que se alinha perfeitamente com as descrições bíblicas dos últimos dias. Em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, Paulo adverte, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-a eficácia dela. Olhem ao redor. Vemos uma geração obcecada com selfies e redes sociais, demonstrando um amor excessivo por si mesma. A avareza se tornou virtude na cultura do empreendedorismo sem escrúpulos. A soberba e a presunção são celebradas como autoestima elevada. A blasfêmia contra Deus é considerada liberdade de expressão. Os filhos desobedecem aos pais e isso é chamado de independência. A gratidão tornou-se raridade, e o profano é exaltado como arte ou entretenimento. O mais assustador é a descrição tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nunca houve tantas igrejas, tantos programas religiosos na televisão, tantos livros cristãos sendo vendidos, e ao mesmo tempo, nunca houve tanta frieza espiritual, tanto cristianismo sem poder, tanta religiosidade sem transformação genuína. É exatamente o cenário descrito por Paulo para os últimos dias. Jesus também alertou sobre a condição da fé nos tempos finais. Em Lucas capítulo 18 versículo 8, ele fez uma pergunta perturbadora: quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Não é uma pergunta retórica, irmãos. É um alerta sobre a escassez de fé genuína que caracterizará a geração do arrebatamento. E aqui chegamos ao coração da questão. O arrebatamento da igreja é descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Mas atentem para algo crucial. Paulo não estabelece uma data específica para esse evento. Na verdade, ele enfatiza que virá como ladrão de noite, de forma inesperada. O sinal de 24 horas não é um cronômetro marcando uma data exata, mas sim um alerta sobre a proximidade e a urgência da preparação espiritual. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículos 1 a 6, Paulo esclarece: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem, a paz e segurança, então, lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A mensagem é clara: enquanto o mundo vive em trevas espirituais, sem discernimento dos tempos proféticos, os verdadeiros filhos de Deus devem estar despertos, vigilantes, preparados. O sinal de 24 horas é esse estado de alerta máximo, essa consciência profética de que estamos na reta final da história humana tal como a conhecemos. Considerem os sinais naturais que estamos presenciando. No Brasil e ao redor do mundo, temos visto fenômenos climáticos extremos que desafiam todas as previsões científicas. Secas prolongadas seguidas de enchentes devastadoras, ondas de calor recordes alternando com frios inéditos, furacões e tornados onde nunca existiram antes. A própria criação está gemendo, manifestando os sinais que Jesus predisse. A pandemia que assolou o mundo nos últimos anos foi apenas um prenúncio das pestes mencionadas por Cristo. Vimos como rapidamente a sociedade pode ser transformada, como liberdades podem ser restringidas, como o medo pode dominar multidões. Foi um ensaio geral para eventos ainda maiores que estão por vir. Mas o aspecto mais extraordinário deste momento histórico é a aceleração profética. Eventos que costumavam levar décadas para se desenrolar agora acontecem em questão de meses ou até semanas. É como se Deus estivesse comprimindo o tempo, acelerando o relógio profético para o clímax final. Daniel capítulo 12 versículo 4 profetizou sobre os últimos dias. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nunca houve tanta mobilidade humana como hoje. Nunca o conhecimento se multiplicou tão rapidamente. A internet permite que uma descoberta científica feita no Brasil seja conhecida instantaneamente em qualquer lugar do mundo. E quanto às comunicações globais mencionadas em várias profecias? Apocalipse capítulo 1 versículo 7 declara: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Como toda a humanidade poderia ver simultaneamente a segunda vinda de Cristo antes da era das telecomunicações? Hoje, compreendemos perfeitamente como isso será possível. O sinal de 24 horas também se manifesta na urgência espiritual que muitos crentes genuínos estão sentindo. É uma inquietação santa, uma sensação de que o tempo está se esgotando, de que há uma obra urgente a ser realizada antes da volta do Senhor. É o Espírito Santo preparando a igreja para os eventos finais. Jesus declarou em Mateus capítulo 24 versículo 14, E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pela primeira vez na história, temos a tecnologia e os recursos para levar o evangelho a todos os povos da terra. Missões estão alcançando as últimas tribos não alcançadas. A Bíblia está sendo traduzida para os últimos idiomas que ainda não a possuem. Mas irmãos, enquanto contemplamos todos esses sinais extraordinários, não podemos esquecer da advertência de Jesus em Mateus capítulo 24 versículo 36, Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. O sinal de 24 horas não é uma tentativa de marcar data para o arrebatamento, mas sim um chamado à vigilância e preparação constantes. A pergunta que ecoa através dos séculos permanece atual: estamos preparados? Nossa lamparina tem óleo suficiente, como as virgens prudentes da parábola em Mateus capítulo 25? Nossa fé está sendo purificada como ouro no fogo? Estamos vivendo em santidade, separados do mundo, mas não isolados da missão de alcançar os perdidos? O tempo de preparação superficial chegou ao fim. O sinal de 24 horas exige uma consagração total, uma entrega completa, uma vida de oração e jejum, de estudo profundo das Escrituras, de evangelização urgente. Não é hora de brincar de igreja,
de religiosidade morna, de cristianismo nominal. Observem ao redor e vejam quantos estão adormecidos espiritualmente, mesmo dentro das igrejas. Quantos estão mais preocupados com suas carreiras, seus bens materiais, seus prazeres temporários, do que com a eternidade que se aproxima rapidamente. É exatamente o cenário descrito por Jesus sobre os dias de Noé e os dias de Ló, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, sem perceberem que o juízo estava às portas. Mas a esperança, amados, para aqueles que estão vigilantes, para aqueles que discernem os sinais dos tempos, para aqueles que mantêm suas vestes espirituais limpas, o arrebatamento não será terror, mas glória indescritível. Será a consumação da esperança cristã, o momento pelo qual gerações de santos suspiraram e aguardaram. 1 João capítulo 3 versículo 2 nos lembra: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. Que promessa extraordinária! Seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, revestidos de corpos glorificados, libertos para sempre das limitações da carne, da dor, da morte. O sinal de 24 horas é, portanto, simultaneamente um alerta e uma promessa. Um alerta para aqueles que estão despreparados, e uma promessa gloriosa para aqueles que aguardam com fé e perseverança a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto este vídeo chega ao fim, que cada um de vocês faça uma autoavaliação honesta diante de Deus. Suas prioridades estão alinhadas com os valores eternos? Seu coração está preparado para encontrar face a face com o Salvador? Sua vida reflete a santidade de Cristo? Você tem compartilhado o Evangelho com aqueles ao seu redor que ainda não conhecem a salvação? O sinal de 24 horas não é motivo para desespero, mas para esperança renovada e ação determinada. É tempo de acordar do sono espiritual, de buscar a Deus com fervor renovado, de viver cada dia como se fosse o último antes da volta de Cristo, porque muito bem pode ser. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que estamos vivendo, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando nestes últimos dias. Se você sentiu que esta palavra foi uma bênção em sua vida e deseja contribuir para que mais pessoas recebam essa revelação, deixe um valeu demais se estiver em seu coração e for da sua vontade. Considere fazer uma doação voluntária de fé para apoiar este ministério. Mas faça isso apenas se verdadeiramente tocado pelo Espírito Santo, pois Deus ama ao que dá com alegria. O tempo é curto, a volta de Jesus está próxima, e o sinal de 24 horas está ativo. Que todos nós sejamos achados fiéis quando o noivo celestial vier buscar sua amada igreja. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus.